Olá pessoal do curso de Fundamentos de Ecologia. Eu sou Felipe Milanês e estarei à disposição de vocês, caminhando ao lado dos tutores e das tutoras para auxiliá-los e auxiliá-las. No cenário atual que nós vivemos, percebemos o quão vital são os conhecimentos sobre ecologia e as relações entre sociedade e ambiente e sobre a natureza. Por isso, será um desafio despertar uma visão crítica sobre essas questões tão fundamentais para a vida hoje no planeta, mas que têm sido abordadas de forma muito superficial mesmo diante da gravidade da crise que nós vivemos, de poder viver ainda nesse planeta, uma crise humanitária e civilizacional. Quando pensamos na natureza, geralmente o que vem à nossa mente é alguma coisa que está fora de nós, fora da sociedade, fora do corpo humano, ou fora do que seria a cultura, que é algo externo, que está fora de, portanto, separado. Essa é uma visão que precisa ser superada. Essa vida interdependente com a natureza faz com que muitas dessas coletividades que defendem a natureza, desses coletivos ambientalistas, e o ecossistema onde vivem como se fosse sua casa. Esse é justamente um dos principais motivos que leva aos conflitos ambientais no Brasil. E por isso deve ser compreendido nesses termos profundos de existência, de projetos de vida e de convívio entre os territórios e as sociedades que estão inseridas, territorializadas nesses lugares, nesses espaços. Essa terra é muito sagrada para nós. Onde a gente conseguir retomar a terra, a gente se sente bem lá, porque a gente faz tudo lá de novo, né? Toda coisa é diferente, né? Então por isso que não é à toa que os índios querem voltar nos Tecorrano, onde ele nasceu, né? Nós vamos voltar lá na terra porque nós pertencemos àquela terra, né? É muito diferente deles. Eles acham que a terra pertence a eles. Nós somos diferentes. Que a gente não pede uma coisa que o nosso país não pode dar. A gente pede um mínimo de terra que foi tirada da gente. A separação entre a cultura e a natureza é um corte arbitrário e relativamente recente na história humana. Tem origem na democracia grega antiga e se consolida, sobretudo, com a invasão europeia do mundo, com o colonialismo, e é materializado, teoricamente, no pensamento iluminista. Vocês todos se lembram do clássico livro do Rousseau, muito bonito, né? Entre o estado de natureza, o contrato social, que separava a gente do estado de natureza, ou Hobbes, que falava do o homem é o lobo do homem, ou Descartes com eu penso, logo existo, esse pensamento clássico do iluminismo, que se tenta pensar a sociedade, a civilização separada da barbárie e da natureza. Nós vamos precisar superar esse pensamento do iluminismo para entender os conflitos e as relações hoje no mundo. Essa crítica também é uma síntese do pensamento binário entre sociedade e natureza, tal como razão e emoção, e que envolve também as questões de gênero, como homem, mulher, razão, emoção, homem e mulher, né? Essa arbitrariedade que se coloca sobre como se as mulheres estivessem mais próximas da natureza e homens mais próximos de uma relação de razão da civilização. Esse binarismo, que é mutuamente excludente, com as dicotomias que se excluem mutuamente, é uma marca do colonialismo e que limita o pensamento e as possibilidades de se imaginar alternativas de convívio com as diferenças. Mas será que é assim? Será que a gente não pode, a gente pode superar essa relação que se exclui as diferenças mutuamente e se elimina as diferenças? Nós cá, a natureza e os bichos lá. E o ambiente externo existindo independentemente de nós, humanos, enquanto uma civilização que domina a natureza. Para nos inspirarmos a uma percepção mais ampla sobre os fundamentos da ecologia, podemos começar a escutar outras vozes daqui do Brasil que são pouco ouvidas. A definição de ecologia, segundo o grande xamã Yanomami, Davi Copenaua, é bem diferente dessa percepção comum e bastante difundida na sociedade ocidental. Vejamos o que diz Davi Copenaua Yanomami em um livro escrito em conjunto com o antropólogo francês Bruce Albert, que se chama A Queda do Céu. Para Davi Copenaua, ecologia é
Na floresta, a ecologia somos nós, os humanos, mas também, tanto quanto nós, os Shapiri, que são os espíritos, os animais, as árvores, os rios, os peixes, o céu, a chuva, o vento, o sol. É tudo que veio à existência na floresta, longe dos brancos. Tudo o que ainda não tem cerca. Os brancos, que antigamente ignoravam essas coisas, estão agora começando a entender. É por isso que alguns deles inventaram novas palavras para proteger a floresta. Agora dizem que são um agente da ecologia porque estão preocupados, porque sua terra está ficando cada vez mais quente. Fecho aspas do Davi. O xamã do povo Yanomami é bastante irônico e provocativo na sua definição. Ele procura distinguir o pensamento indígena do pensamento do branco, aquele que está na cidade e que não reconhece a natureza no mesmo sentido que o indígena. Para ele, o mundo é vivido a partir de dentro dele. É visto e vivido a partir daqui, que é o centro da ecologia. Essa vida interdependente com a natureza faz com que muitas dessas coletividades defendam a natureza e o ecossistema onde vivem como se fosse a sua casa. Como iremos ver mais adiante, esse é justamente um dos principais motivos de conflitos ambientais no Brasil e por isso deve ser compreendido nesses termos. Essas são algumas palavras iniciais do nosso curso e nós iremos aprofundar mais na próxima unidade. Ramoma Tiajiru Yete, Nhaderu Toma